pneus. De todos os tipos e tamanhos. Milhões de unidades pelas ruas e estradas do mundo. Quase 200 anos de história. Ao mesmo tempo que o pneu revolucionou o setor de transportes, tornou-se um dos grandes vilões da natureza. E não importa o tamanho, depois que não servem mais para o transporte dos veículos, a pergunta recorrente é: o que fazer com os pneus velhos? A reciclagem é uma alternativa e o Ecocidade de hoje vai mostrar uma central de reciclagem em São Bernardo do Campo, para você conhecer um pouco do trabalho da Reciclanip, entidade responsável pela coleta e destinação de pneus inservíveis pelo Brasil. É informação, sustentabilidade e preservação do meio ambiente. É o Ecocidade que está no ar. Eu já estou devidamente protegida com capacete para começar a nossa visita em uma das unidades parceiras da Reciclanip. O César Fácil, ele é gerente geral da entidade, ele vai nos falar tudo sobre os processos de reciclagem de pneus que acontecem aqui. Tudo bem, César? Tudo bem, Maria Rita. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por nos receber aqui. É um prazer poder falar todo sobre o processo de reciclagem, é um processo grande. Quer dizer, essa iniciativa começou basicamente em 99, com uma resolução do governo, que trazia obrigatoriedade para fabricantes e importadores de fazer a reciclagem dos pneus. Durante esse início dos anos 2000, foi muito difícil, porque nós não tínhamos experiência em outros países para poder pegar os modelos que eram bons, né? E isso veio acontecendo dentro da Associação Nacional da Indústria de Pneus, um grupo de estudo para determinar basicamente qual seria a logística que seria boa para o Brasil. Então, em 2007 foi criada a Reciclanip. É um modelo parecido com o modelo europeu, onde os fabricantes têm a governança do sistema e os fabricantes, na realidade, que arcam com o custo de toda a logística reversa. Essa unidade é uma das maiores unidades de trituração que nós temos com parceria. Ela recebe pneus de todo o estado de São Paulo e, em específico, ela é a única unidade que tritura pneus daqueles caminhões de Carajás, por exemplo, que nós chamamos de fora de estrada. Então, são pneus que vêm de lá de Carajás, do Pará, para serem destinados aqui em São Paulo. A Reciclanip foi fundada em 2007, mas o projeto começou bem antes, em 1999, com o Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis. Desde o final da década de 90, a entidade já coletou e destinou adequadamente mais de 2.600.000 toneladas de pneumáticos no Brasil, o equivalente a 536 milhões de pneus de passeio. Quantos pneus são produzidos no Brasil e quantos são reciclados? Tem essa estimativa, essa estatística? Então, nós temos que dividir entre a responsabilidade dos fabricantes e dos importadores. Então, falo basicamente daquilo que é dos fabricantes. Nós produzimos basicamente umas 60 milhões de unidades, das quais 40 milhões de unidades vão para o mercado de reposição. E é sobre o mercado de reposição que a resolução, que foi atualizada, 416, a partir de setembro de 2009, diz que a cada pneu colocado no mercado de reposição, nós temos que coletar e destinar esse pneu. E como é feita a fiscalização, né, das empresas produtoras de pneus nessa questão da reciclagem? Qual órgão que é responsável? Como é que é feito esse monitoramento? Então, nós temos a resolução 416, que foi feita pelo CONAMA, cujo órgão fiscalizador é o IBAMA. Então, todos os anos, nós temos um relatório de conformidade de fabricantes e importadores relativo à Resolução 416. E temos 5 anos, basicamente, de vigência dessa resolução, dos quais os fabricantes sempre têm superado as metas. Nós temos feito, em média, 6% a mais do que é a obrigação nossa, enquanto os importadores têm deixado sempre uma parcela dessa produção, desses pneus importados no mercado nacional sem coletar e destinar. Dados de organizações internacionais apontam que a produção mundial de pneus está estimada em 2 milhões de unidades por dia. Já o descarte anual é quase de 800 milhões de pneus. O Brasil ocupa atualmente o 2º lugar no ranking mundial de recauchutagem. Isso faz parte um pouquinho da sustentabilidade, né, do negócio. Porque
porque à medida que você tem o pneu ainda, principalmente estamos falando pneu de caminhão, onde você possa prolongar a vida dele sem que haja, vamos falar assim, a construção de um novo pneu utilizando matérias-primas e tudo mais, é muito importante, porque eu prolongo a vida do pneu e reduzindo a venda de pneus novos. Então a recaustagem, quanto maior o índice, melhor o ciclo de vida do pneu. Então esse é um ponto positivo para nós ser o segundo colocado. César, quais são os principais usos dos pneus reciclados? Maria Rita, no Brasil, assim como no mundo, nós classificamos duas maneiras de reciclar o pneu. Ou o pneu ele serve como combustível alternativo a outros processos, no Brasil principalmente a forma de cimento, ou ele passa a ser reciclado e a matéria-prima do pneu, quer dizer, o produto, a matéria obtida do pneu serve como matéria-prima para outros processos. Por exemplo, a grande maioria, no caso de reciclagem, vai para grama sintética, quadras poliesportivas. Depois nós temos a utilização de artefatos de borracha, como tapetes de carro, tapetes industriais e até o asfalto borracha, que é muito comum hoje a gente utilizar nas rodovias pedagiadas. Dá para imaginar que todos esses instrumentos de percussão foram feitos com pneus velhos? E esses móveis e brinquedos? Nesses casos, a criatividade conseguiu dar novas formas e funções para os pneus. A gente está à frente de uma montanha de pneus, onde um caminhão também está descarregando mais pneus. Fala um pouquinho sobre essa etapa, o que é que ela representa aqui? O processo nosso começa nos municípios. Nós temos parcerias, convênios com os municípios, onde eles cedem espaços, coletam os pneus que são inservíveis. Então, aquele pneu que você falou que vai para recaustagem, então ele não vem para esse local, ele vai para uma recaustadora, ele prolonga a vida dele. No momento que ele já não teve mais condições de ser recaustado, é que ele vem para os pontos de coleta dos municípios. A partir dali, a Reciclanip começa a logística reversa. Então, o município, à medida que ele tem 2.000 pneus de passeio ou 300 pneus de caminhões, eles programam a retirada para serem destinados. Então, o que você vê que é isso, esse caminhão saiu da coleta de um ponto de coleta no estado de São Paulo e hoje coloca aqui para que ele seja processado. O que significa isso? Nós trituramos eles, deixamos em pedaços menores para poder entrar nos fornos de cimento e substituir o coque por esse combustível alternativo. Quantos pontos de coletas existem, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, aqui no estado como um todo? Nós temos no Brasil 1.008 municípios atendidos por ponto de coleta, especificamente na cidade de São Paulo ou no estado de São Paulo são 241 pontos de coleta, que vem basicamente todo o volume, é o estado de maior coleta que nós temos no Brasil. Hoje São Paulo corresponde a 45% do que é vendido de pneus no Brasil como um todo. Bom, César, quais são os parceiros da Reciclanip? O grande parceiro nosso começa na revenda, porque ele recebe o pneu e ele é o ponto de coleta nosso temporário. Ele é o primeiro ente de toda essa cadeia. Então, é muito importante para que toda essa logística funcione bem que os pneus fiquem no revendedor, porque ele tem muito mais condições de levar para os nossos pontos de coleta que um consumidor normal. Então, eu destacaria ele e depois, é lógico, os borracheiros com a consciência de não jogar os pneus inservíveis aí pela natureza. A Reciclanip ela também faz esse trabalho de conscientização, por exemplo, nas borracharias, em postos de gasolina. Como é que vocês trabalham essa parte da conscientização? Nós falamos de uma educação sobre a cadeia que são os nossos parceiros. Então nós temos dentro das revendas banners falando sobre o ciclo de vida do produto, para onde vão os pneus, depois que não tem mais serventia, como eu te falei, combustível alternativo, forno de cimento, tapete, coisa assim. E depois nós temos dentro do nosso site um vídeo, que é o Rastros do Medo, que traz um pouquinho a dramatização de quando você não faz o descarte correto.
que vocês aqui estão lidando com esse surto, com esse problema da dengue? Ayrton, nós temos uma parceria muito intensa, principalmente no estado de São Paulo, com o pessoal da SUSEM. Eles têm encontros frequentes para falar sobre o problema do Aedes aegypti e nós participamos dessas reuniões. E eles têm assim, atuações regionais, onde eles fazem os mutirões e nós estamos sempre, fora os pontos de coleta, nós estamos sempre junto com eles nessas campanhas que eles fazem regionalmente, que a nossa intenção é retirar o mais rápido possível. A gente não pode pensar que a gente precise aumentar o número de pontos de coleta, porque não adianta eu deixar o pneu armazenado lá, eu tenho que trazê-lo imediatamente para cá, como você viu, destruí-lo e trazê-lo para um pedaço de borracha de tal maneira que não há acúmulo de água. Então essa é o grande desafio que nós temos junto com o pessoal da Vigilância Sanitária. Vamos para um breve intervalo. O Ecocidade volta já já. Estamos de volta com o Ecocidade, que hoje fala da Reciclanip, uma iniciativa que foi criada em 2007 e que desde então realiza a reciclagem de pneus inservíveis por todo o Brasil. Antes de continuar a nossa entrevista, o César me chamou para conhecer um pouco mais dessa unidade de reciclagem. A empresa funciona desde 1988. Guardada a distância segura para a equipe do programa, conseguimos registrar as imagens das montanhas de pneus sendo transformadas em pequenos pedaços de borracha. Bom, César, aqui a gente está chegando no processo final, né? Isso me explica um pouquinho que etapa é essa? Essa etapa é a que a gente produz o produto, que é o combustível, que a gente chama chip. Então você viu a chegada dos pneus, para você ter uma ideia, nessa unidade todos os dias chegam 30 caminhões de pneus inservíveis. Eles são triturados nessa forma de chip de borracha e são colocados em caminhões caçamba, que tem o peso aproximado de 25 toneladas e vão direto para as cimenteiras. Então saem daqui todos os dias 12 caminhões lotados desse chip para suprir os fornos de cimento. E o que seria um pneu inservível? Explica pra gente. Pois não. O pneu inservível, eu falei para você um pouco da recaustagem. Então o pneu inservível é aquele que não tem mais utilidade para fins na qual ele foi projetado, no carro, por exemplo. Então ele já não tem condições de conserto, ele já não tem condições de recaustagem, então ele passa a ser inservível, ele já é um risco para o consumidor no caso dele estar utilizando. Então nesse caso é que ele vem para cá, só nesses casos que ele vem para cá para ser destruído e ser alimentado de fornecimento. Segundo o relatório de pneumáticos de 2015 produzido pelo IBAMA e produzido a partir da análise de 18 empresas fabricantes e 558 importadoras de pneus no Brasil, o Norte e o Nordeste são as regiões que menos realizam a destinação adequada dos pneus inservíveis, conforme sugere a Resolução 416 de 2009, feita pelo CONAMA. Enquanto o Sudeste sozinho representa mais de 57% das destinações adequadas, o Norte e o Nordeste juntos representam apenas um pouco mais de 8%. Muita diferença. César, todo esse pneu triturado se transforma em combustível? Não, parte, quer dizer, 70% desse material vai como combustível aos fornos de cimento, mas 30% ele continua sendo triturado até formar o pó de borracha, o granulado, o aço e o tecido têxtil, que vão ser matérias-primas para a próxima cadeia de reciclagem.
Falando em pó de borracha, não podemos esquecer de sua dupla aplicação. Ele pode ajudar o meio ambiente quando é usado na composição de alguns tipos de calçadas ecológicas, como também na promoção da acessibilidade e permeabilidade dos passeios. Pensando nessa reutilização, o vereador Abuane, do Partido Verde, elaborou um projeto de lei que trata deste assunto, as calçadas ecológicas. O projeto de lei apresentado por mim, que visa retirar os pneus que são inutilizados, que não são poucos. Eles já se totalizam mais de 30 milhões de pneus ano que são inutilizados. E lembrando que esses pneus demoram em torno de 600 mil anos para se decompor na natureza. Então a intenção do projeto é aproveitar esse pneu para a calçada ecológica. A calçada ecológica dá uma maior aderência e sem contar que nessa questão ecológica, lógico, ela dá uma sobrevivência às árvores, porque hoje a árvore ela concorre com o concreto, que as nossas calçadas são de concreto e, consequentemente, é uma questão natural, as árvores vêm a destruir o concreto e quem sofre, no final das contas, não é o concreto, é a árvore, que na verdade são retiradas, são extraídas. E com essa calçada ecológica, pode-se remover as placas e acomodar, e lembrando que ela é permeável, a árvore vai conseguir também respirar. Este projeto de lei já foi aprovado em todas as comissões da Câmara Municipal e agora segue para apreciação dos vereadores no plenário do Legislativo paulistano. Se for aprovado, vai à sanção do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Qual a importância da aplicação de atividades, de ações ecoeficientes como essa para metrópoles como São Paulo, por exemplo? Elas são muito importantes, porque nós vivemos num mundo industrial. Primeiro, que a gente não tem recursos naturais para toda a evolução da indústria que teve até hoje. Então é muito importante a reciclagem. Segundo, é criar ambientes saudáveis e ambientalmente corretos para toda a sociedade. Quer dizer, se a gente lançasse todo o nosso lixo nas ruas ou nos terrenos baldios, você imagine que ambiente de trabalho, outro ambiente para a gente viver nós teríamos. Então é muito importante essa atividade que a gente desenvolve da logística reversa. Levar realmente o pneu para aquilo que ele possa ser utilizando, ou como reciclagem, utilizando a matéria-prima, ou como combustível em outros processos. Em relação às políticas públicas nesse processo de reciclagem dos pneus, como é que o Brasil está nesse momento? Nós temos, se a gente comparar um pouco, nós falamos que a Reciclanip foi copiada um pouco do modelo europeu, nós hoje temos o mesmo nível de atuação. É lógico que eu vejo assim uma discrepância entre regiões. Se a gente pudesse colocar Sudeste e Sul, ele está muito próximo daquilo que é a Europa. Lógico que a gente tem que desenvolver um pouco mais a região Norte e Nordeste, que ainda tem perdas, quer dizer, os pneus que são vendidos não retornam para ser feita a destinação. O Ecocidade fica por aqui. Sugira um assunto, um tema através do e-mail tv@câmara.sp.gov.br. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.